Os automóveis evoluem e tecnologias que não deram certo são esquecidas ou simplesmente são substituídas por outras que vêm a seguir. E nesse vídeo vamos falar das tecnologias que faliram nos automóveis atuais, que não tem mais, ou até mesmo que fracassaram e deixaram de existir. Tem gente que tem saudade. Bora pro vídeo conhecê-las! Mas se você quiser comprar qualquer carro usado seminovo, tecnológico, antigo, moderno ou não, não deixe de fazer pelo menos uma consulta veicular com olho no carro. Você vai deixar de ganhar um monte de voltas, como carro com passagem de leilão, pendência com justiça e muito mais. E usando o cupom do canal Meu Carro, você ganha 15% de desconto. Vá lá no site, coloca o cupom Meu Carro ou no aplicativo para iPhone e também Android e faça uma consulta veicular. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Fica até o final que a lista está muito bacana. Olha só, no passado, há quase 5 anos atrás, eu fiz um vídeo com esse tema, então eu resolvi atualizar para a gente trazer um vídeo mais completo para você. Então, bora começar que está na hora. E vamos começar falando de uma tecnologia ou acessório que não existe mais nos carros atuais. Você que tem a minha idade, aí, que já passou de 40, ou tem aí seus 30 e poucos anos, pode lembrar que carros tinham uma janelinha aqui do lado do vidro do motorista, que era o famoso quebra-vento. Por que que isso existia? Porque antigamente carros equipados como esse aqui, com ar-condicionado, que hoje em dia é difícil você ver um carro sem ar-condicionado se ele for de passeio de fábrica 0 km, antigamente era luxo, pessoal. Então não tinha essa parada aí, então a galera conseguia contornar isso com uma tecnologia, um acessório muito inteligente, que era o quebra-vento. Você simplesmente com o vidro fechado, talvez, né? Você abria o quebra-vento para direcionar o vento para você e para o caronista. E aí você tinha um ventinho, um frescor entrando no carro. Claro que não se compara com o ar-condicionado, mas isso acabou sumindo dos carros por questões de design, tecnologia, o próprio ar-condicionado e dizem por aí também que segurança, porque infelizmente era mais uma facilidade para as pessoas arrombarem carros, né, e furtarem. Pois é, o quebra-vento sumiu, muita gente esqueceu, mas muita gente sente falta, porque é ou não é um item nostálgico, é isso aí. Agora tem uma tecnologia que ninguém sente falta e realmente faleceu nos carros atuais, que é o famigerado câmbio automatizado de embreagem simples, de uma embreagem ou de dupla embreagem, voltaram a utilizar. A Chery tem, a Renault tem, enfim, tem vários carros aí, DSG também, que são automatizados de dupla embreagem atuais, mas de embreagem simples não tem mais, graças a Deus. Temos o Fiat Dualogic, Renault Easy R, temos o Chevrolet EasyTronic, mais conhecido como Easy Tranco, Volkswagen iMotion, carinhosamente apelidado de iTranco, e vários outros que talvez surgiram aí na história automotiva aqui no Brasil. Gente, o câmbio automatizado de embreagem simples, ele é literalmente um câmbio manual com sistema hidráulico eletrônico, o famoso robotizado, para fazer as trocas para você. Não tem pedal de embreagem, você dirige como se fosse um carro automático, mas não é. E dependendo do câmbio, amigo, tem que ter paciência para dirigir, que o carro fica lerdo, fica burro, é um saco. E também, dependendo do câmbio, a manutenção custa o zóio das nádegas. Faleceu, câmbio automatizado simples, ninguém quis e sumiu para sempre nos carros. Falei para você antes do quebra-vento. E o irmão do quebra-vento quem é? Você sabe dizer? Pois é, principalmente em carros duas portas nas antigas, o famoso vidro traseiro basculhante, que você tinha uma linguetinha, você abria para entrar um ventinho, para a galera de trás que não tem o quebra-vento não ficar no calorzão, isso mesmo. E pelo mesmo motivo que o quebra-vento surgiu, ele também sumiu. Falta de ar-condicionado, tinha que ter alguma coisa. E detalhe, tá? Isso era opcional nos carros. O Golzinho, Bola, por exemplo, você tinha que pagar mais pelo Kit Plus, se não me engano, para ter direito a esse vidro traseiro basculhante. Sumiu! Não existe mais, porque hoje carros com duas portas de passeio não existe mais, só comerciais leves e esportivos, pessoal, porque hoje todos os carros em linha 0 km são 4 portas. E não tem como colocar um vidro traseiro basculhante, já que tem a porta traseira, é só você abrir, na manivela ou não, você vai ter uma ventilação melhor, na verdade. Tecnologia é o acessório que sumiu aí, que muita gente
lembra com nostalgia. E a tecnologia Tetra Fuel? Pois é, pessoal. Tetra por quê? Gasolina, etanol, GNV ou a mistura de gasolina com etanol. Tetra Fuel, a Fiat implementou em alguns carros aqui no Brasil. Nasceu lá no Siena, nas antigas, né? Não deu muito certo, tentaram colocar no Gran Siena, colocaram, mas a procura foi muito pouca. Era um carro vindo de fábrica com gás instalado, pessoal, preparado para gás. Nós tínhamos aí um motor mais adequado para o GNV, porque você sabe que o GNV é um combustível mais seco, no caso, né? E aí você teria alguns probleminhas a longo prazo de alterar a temperatura no cabeçote, alguns carros, regulagem de válvula, etc e tal. Esse Tetra Fuel não tinha esse negócio, porque ele já era preparado de fábrica. Não deu muito certo porque o GNV sempre foi mais assim restrito ao Rio de Janeiro principalmente. Eu sei que tem GNV em Santa Catarina, GNV em São Paulo, que é praticamente inexistente, mas no Rio de Janeiro, apesar de ter caído muito a demanda, ainda existe uma galera que curte GNV. Mas o Brasil não é só Rio de Janeiro, né, pessoal? E aí você viu que realmente não deu certo. O GNV hoje, ele está presente nas frotas de caminhões aí, estradeiros, eu vejo bastante. Mas tem muita gente que não usa mais GNV, né? Fazer o quê? Eu usei GNV de 2004 a 2020. Durante 16 anos da minha vida, nunca tive problema. Mas enfim, tecnologia Tetra Fuel GNV de fábrica não existe mais. Faleceu e fracassou nos carros atuais. Meus amigos, existia um item muito legal em carros nas antigas, que já gravei aqui no canal, inclusive, como Tempra, tinha no Monza e vários outros carros, cara, que é aquela luz e refletor na porta, né? Cara, quando você abria a porta do carro, essa luzinha acendia, eu tinha pelo menos um refletor ali, que servia como segurança, no caso da luz, e a cortesia também. Por quê? Se você abrir a porta de noite e vier um carro ou uma moto com farol, vai refletir aquele refletorzinho ou vai ver aquela luz. A pessoa vai identificar que tem um obstáculo e pode desviar com toda a segurança, né? Hoje em dia eu desconheço isso em outros carros. Pode ser que tenha e eu não vi, mas praticamente fracassou nos carros atuais. É muito interessante que também serve como cortesia, né? Você abre a porta e fica aquele chão mais iluminado. Muito bacana isso, não é mesmo? Eu sinto falta desses penduricários de carros que tinham antigamente e hoje não tem mais. Tecnologia é acessório que fracassou nos carros. Não é que fracassou, né? A montadora que limou mesmo por pura mendigaria. Existe um item muito nostálgico para donos de Chevette, Cadete, Monza, que vinha em carro Chevrolet nas antigas, que é o famoso alarme magnético. O alarme magnético é o seguinte: na chave do carro tinha tipo um chaveirinho pendurado e um sensorzinho aqui, ó, do lado do vidro, na coluna do carro, que quando você trancava o carro, você ia lá, passava esse sensor e ele armava. Ou seja, se alguém abrisse o carro com isso armado, iria disparar aquela sirene escandalosa que realmente na época espantava os nóia, né? Mas esse alarme aí, ele teve uma vida muito curta no Brasil. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, porque não sou eu que estou falando isso assim, né? Isso é muito conhecido, tem várias informações, só estou passando para vocês, né? É um alarme magnético. Aquilo que vinha no chaveirinho do carro, nada mais, nada era do que um imã. E o cara com um imã de geladeira, ele podia passar e desabilitar esse alarme, né? Não deu certo, infelizmente, mas é um item muito nostálgico de verdade, né? Ele funcionava da seguinte forma: você desligava o carro, travava a porta, fechava direitinho, armava esse alarme. Aí você fazia o que tinha que fazer na rua, você vinha, passava de novo ali o chaveirinho no sensor para desabilitar o alarme, abria o carro e você tinha 15 segundos para ligar o carro, senão o alarme disparava. Não tem jeito. E se disparar, você tem que passar de novo e ligar o carro, virar ali a ignição para ele cortar, né? Fica a curiosidade, tecnologia que faleceu nos carros atuais. Uma tecnologia que acabou, que não deu certo, é aquela embreagem do tipo auto clutch, que é o carro manual sem pedal de embreagem, né? Você só precisava fazer a troca ali na mão. O carro tinha sensores ali, hidráulicos também, uma parte muito legal, muito tecnológica, que detectava o tempo de você passar a marcha. Então você passava aqui no câmbio manual, mas você não tinha esse pedal de embreagem. Tivemos o Palio City Matic e o Corsa Auto Clutch, se não me engano, que venderam muito pouco, é raro pra caramba. Amigo, se tu tiver um carro desse, quebrar uma peça dessa, senta e chora, que não deve ser fácil. Deve ser mais fácil converter o carro
para manual. Mas não era um sistema assim muito bem visto, enfim. Porque, porra, de que adiantava tu não ter um pedal ali, você tinha que passar a marcha na mão. O cara que quer um carro automático, esse era semi-automático, ele não queria passar marcha de jeito nenhum. E aí flopou, não deu certo, fracassou nos carros. E muita gente tinha medo também, né? Que tudo que é tão novo as pessoas criticam, falam que não vai dar certo. Realmente essa não deu certo, faleceu. Rapidinho, outro carro que tinha esse sistema era o Mercedes Classe A das antigas, beleza? Afogador. Quem é aí mais velho que nem eu vai lembrar que carro somente a álcool, isso antes de existir carro flex, antes de ter tanquinho de partida frio e antes de ter aquela sonda que aquece o combustível no bico injetor ali, né, de manhã. Gente, tinha um negócio chamado afogador, principalmente carros carburados. Carro a etanol, cara, na época era uma desgraça para você ligar, principalmente de manhã cedo se tiver aquele frio danado. Cara, meu pai tinha uma Marajó a álcool que era bizarra, você tinha que puxar o afogador e ligar o carro. Por quê? Fora que ele também acelerava o veículo para ele não ficar, sabe, caindo o giro e aquele popular morrer. Ele ficava realmente e até aquecer, amigo, demorava aí pelo menos uns 5 minutos. Afogador não existe, graças a Deus, nos carros atuais. Tecnologia falida, falecida e fracassada aqui foi substituída pelo tanquinho, carro flex e também a sonda que aquece o bico injetor na hora de ligar o carro. Antena telescópica de carros, do som, seja manual ou elétrica. Pô, cara, antena elétrica na época era uma onda. Você ligava o som, que ele era ligado no remoto ali da antena elétrica mesmo, e aí essa antena subia eletricamente. Ficava aquela giromba fininha assim, atrás ou na frente do carro, ou de forma manual, que era mais comum, né? Os carros mais simples terem isso. Esse tipo de antena acabou falecendo nos carros porque foi substituída pelas antenas internas ou aquelas antenas externas que são mais discretas, de plástico, ou antena tubarão também, né? Tem carro que não tem antena nenhuma, só antena interna, como o Corolla atual. Não tem antena externa, mas tem antena interna. Então esse tipo de antena realmente ela era muito grande, muito alta e era chato dependendo do carro e acabou falindo mesmo por causa de tecnologias melhores hoje em dia. Farol com lente de vidro era uma tecnologia que não existe mais em carros atuais. Por quê? Na década de 2000 aqui no Brasil, eu sei que lá fora já veio antes, tá bom? Começou a se popularizar faróis com lentes plásticas em materiais que eram muito resistentes, não racham com facilidade como o vidro. O vidro, qualquer pancadinha que desse, rachava, né? Fora também, né, que com os novos, como é que eu vou dizer, as novas parábolas e projetores, o farol de vidro perdeu um pouco a lógica, né? Porque o farol de lente lisa, de lente plástica, ele tinha um alcance melhor do que esses faróis mais antigos aí, né? A tecnologia realmente passou e os faróis hoje são feitos em plásticos. Tem LED, tem no caso também projetor, tem um monte de coisa, né? Mas é uma nostalgia você ver um carro hoje em dia aí, mais antigo, com farolzinho de vidro. Tem o seu charme, na verdade. E aliado a isso também tínhamos antigamente uma tecnologia que acabou nos carros, que era o conjunto de pisca, a seta, fora do conjunto óptico do farol. Você tinha o farol em vidro, geralmente, e a seta fora. Hoje em dia é tudo incorporado no mesmo conjunto, mesmo que você tenha plugs separados, sistemas ali separados no caso, né? Hoje em dia, vamos pegar um farol halógeno, não precisa nem ser em LED não, um Fetimob da vida aí. Você tem ali o farol todo completo, no conjunto em plástico, né? Aí você tem o compartimento da seta dentro do mesmo conjunto óptico, da luz de posição, ou DRL também, e do farol principal do carro. É nostálgico para mim, que sou das antigas, né? Mas hoje em dia ficou mais prático, porque eu lembro que eu tive um Gol e se aquela seta tivesse solta, ela caía na rua, aí você ficava com o farol sem a seta, com a luz pendurada, né? Carburador, sistema, tecnologia ou acessório, mas não é porque não deu certo, sim porque passou o tempo dele, né? A tecnologia avançou com injeção eletrônica monoponto, EFI, vamos dizer aí, e depois teve a MPFI, mas ainda assim com uma flauta antes da câmara de combustão ali de forma indireta. E hoje temos injeção direta de combustível, que o bico fica lá dentro da câmara de combustão, dando um pouquinho mais de potência, uma queima mais precisa, talvez economia de combustível melhor, mas aí vem os defeitos também, né? Os problemas, que combustível zoado, é um sistema mais sensível, enfim. O carburador é um negócio totalmente mecânico. Você tinha um giglê, você tinha molas e componentes móveis ali. Era um carro que não era tão econômico e tecnológico. O carburador faleceu nos carros por uma ascensão tecnológica mesmo. E não é porque fracassou
como outras tecnologias que falei para você aqui antes. Rádio, toca-fitas, CD player ou disqueteira de multidisco. Gente, isso daí é coisa do passado. Hoje em dia, eu sei, né? Tem gente que é que nem eu, que ainda compra disco. Eu compro CDs de bandas que eu gosto. Mas eu sou eu, né? Eu tenho videogame antigo, de cartuchinho. Eu gosto dessas coisas. Mas no popular, no geral, praticamente ninguém compra mais CDs. E os carros acompanharam essa evolução. Toca-fita, então, é só coisa de carro de colecionador antigo mesmo, né? Ninguém ouve mais fita em casa, nem em lugar nenhum, né? O disco, no caso de vinil, a galera ouve, né? Que hoje esse vintage, esse retrô voltou na moda. Mas CD também não. Então isso acabou, gente. Só em carros importados muito top, que talvez ainda tenha um CD player. O Jetta que eu tive tinha um CD player no porta-luvas. Era um carro recente, engraçado, né? Mas depois tiraram, quando veio para cá o GLI mais novo, enfim. O brasileiro em si não quer mais saber dessas mídias para ouvir. Então essa tecnologia realmente faliu de acordo com o tempo, né? Hoje a galera ouve streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, MP3, nem MP3, só eu ouço música no pendrive hoje em dia. As pessoas realmente colocam no celular e botam para rodar no carro. Platinado é um sistema de ignição do veículo. Depois, na década de 80 ainda, nasceu o sistema de ignição eletrônica. Pois é, que tinha um sistema bem mais avançado para você dar partida no veículo. O platinado era uma coisa muito antiga. Eu lembro que tinha carros que colava ali o platinado. Você tinha que fazer um esquema para o carro pegar. Tinha os macetinhos. Quem gosta de carro antigo, carro velho, sabe o que eu estou falando. Mas é uma tecnologia, um acessório que realmente faliu com o tempo. Foi substituído assim como o carburador. E não que não deu certo. Ele realmente deixou de existir por causa da evolução tecnológica. Para-choque de aço. Fusca, Brasília, Kombi, os Passats antigos, o Gol quadrado bem antigo, pois é. Ele foi substituído ainda na década de 80 pelos para-choques envolventes, meramente por causa de uma questão de design, porque o para-choque ele é feito para parar pequenos choques e não um pancadão, né, gente? Porque o para-choque de plástico envolvente, ele tem uma estrutura de aço dentro chamada de alma do para-choque, que a gente chama aqui no Rio, eu não sei como é que é em outros estados, né? Então essa alma do para-choque, aquele sistema na frente de plástico, ele afunda, mas ele é flexível, né? Ele afunda, ele pega na alma e volta. Se a pancada for muito forte, vai amassar a alma, talvez ali o painel frontal ou traseiro do carro. A função do para-choque são pequenas encostadas, pessoal. Só que antigamente você tinha um para-choque de aço. Ele era totalmente ali, dependendo, até cromado, bonito, ou pintado na cor do carro, que ele tinha a função mesmo de parar pequenos choques, né? E muita gente reclama disso, que o para-choque antigamente aguentava porradão, enfim. Tecnologia que sumiu mesmo, as montadoras aboliram. Para-choque de aço, você só vê um caminhão, sei lá, talvez um utilitário ali. Enfim, acabou, já era. Compressor mecânico ou supercharging. Você sabe aí, para você fazer a queima, se você tiver também uma mistura equilibrada, claro, com mais entrada de ar, você consegue acelerar essa queima. Estou falando a grosso modo, tá? E você acaba gerando mais potência para o carro. Isso que o turbo faz. O turbo compressor ele faz isso. Ele pega o ar, né? E tem aquela centrífuga ali, aquele poder todo, e consegue fazer aliado com a queima de combustível. Mas o sistema de supercharge, que era um compressor mecânico, pessoal, ele tinha essa função. E aqui no Brasil tivemos o Ford EcoSport 1.0 Supercharger e o Fiesta 1.0 Supercharger. Não deu certo, realmente fracassou. Por quê? Porque esse motor 1.0, que era um Rocan aspirado, 8 válvulas normal, com esse sistema, não deixava o carro andar mais que 1.6 na época, e o consumo era pior. E cara, vendeu pouco. Essa peça hoje em dia é cara, original, claro, né? Gente, fracasso total. Supercharger da Ford no Brasil fracassou, faliu, escafedeu-se. Carros antigamente que tinha motor na traseira, tinha essa tecnologia de ter o porta-malas na dianteira. Fusca, Brasília, variante. Mas veja bem, no caso do Fusca, aquele bagagito lá atrás, que é o chiqueirinho, que muita criança da década de 70 andou ali atrás erradamente, é o porta-malas do Fusca, mas ele tinha 2 porta-malas. Esse pequenininho interno, que era um porta-objetos, chiqueirinho, que muita gente depois fechou aquilo, colocou uma tampa e jogou um alto-falante ali em cima para ficar legal, com som e tal, mas o porta-malas era na frente. Carros hoje, até com tração traseira, geralmente o motor é na frente, tirando carros muito esportivos
E aí não entra no nosso vídeo aqui de carro de passeio, mas hoje você não vê carros com porta-malas mais na frente, a não ser que ele seja 100% elétrico, que aí você tem um porta-malas ali na frente, mas é uma coisa de nicho, né, pessoal? Porque carro normal mesmo, comum, convencional, porta-malas é tudo atrás e não tem jeito. E aquele banco em tecido, que saudade, isso aqui, essa coisa aqui realmente sumiu dos carros, que a montadora cortou custo. Banco em tecido fofinho, Tempra, Ômega, Vectra. Gente, não é esse tecido aqui que ele é de... Até que esse aqui não é tão ruim, né? Mas é um tecido áspero, aquele tecido antigo, parecia um urso quando você acariciava, era uma delícia. Sumiu. Dizem por aí que era mais difícil de limpar, mas com certeza foi um corte de custo. Uma mendigaria que as montadoras tiraram dos carros, porque hoje, quando é de tecido, esse aqui até que é legal, é um tecido bem áspero, que dá até arrepio de você passar a mão. E para fechar o vídeo, a tecnologia ou coisa que sumiu, que você não vê mais em carro de passeio, eu já mencionei anteriormente, que é o carro de passeio com duas portas. Hoje em dia, majoritariamente, todo carro de passeio são 4 portas aqui no Brasil no mercado de carros novos. Mob, Kwid, Polo, HB20, Onix, cara, é tudo 4 portas. Engraçado que antigamente, carro 4 portas era mal visto, era carro de taxista, entendeu? Por isso que antigamente tínhamos Monza, Santana, Del Rey, carros maiores aí, com 2 portas. Isso hoje em dia é inadmissível. E o engraçado é que eu sofri um pouquinho disso. Quando eu tive um Astra 2 portas, eu demorei a vender lá em São Paulo, que eu morava em São Paulo, na época por causa disso. Ninguém queria carro de 2 portas. Interessante, né? Eu estou indo morar em São Paulo, inclusive, né? Novamente, e não existe mais carro de 2 portas, vai entender. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Tamo junto. Larga o aço nos comentários, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais. Me siga nas redes sociais, deixa aquele seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também. Confira os outros vídeos e conheça o meu canal de games retrô, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!